Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo, nós iremos apresentar os detalhes necessários para o desenvolvimento do estudo de caso da unidade 3. Nesse estudo de caso, nós iremos realizar a implementação de forma tutorial, porque será suficiente que cada aluno implemente o que já foi reproduzido nos tutoriais durante as demais unidades da disciplina. Então, a ideia é que se desenvolva um sistema corporativo simplificado, mas que se utilize de todos os recursos apresentados, tanto das ferramentas Java, como dos ambientes de implementação, bem como em relação à modelagem e o desenvolvimento de sistemas na arquitetura de 3 camadas. Então, é importante a visualização, né, vocês assistirem esse vídeo e, quando a gente tiver os encontros presenciais, tirar as dúvidas, porque essa é uma atividade de implementação. Então, primeiro nós vamos definir as regras do jogo. Como é que vai ser? Quais são as regras relativas à atividade avaliativa, tá certo? Então, ela consiste em uma implementação de um sistema corporativo simplificado, como já falei, um estudo de caso, e a ideia é que a gente utilize todas as ferramentas e recursos que foram apresentados durante a disciplina. É uma atividade que corresponde, se implementada corretamente, contabilizará 70% da terceira nota. 30% a gente está colocando num fórum de discussão também relativo ao conteúdo da terceira unidade. E a implementação deverá, o código-fonte, com todos os aspectos relativos ao projeto, provavelmente um projeto MAVE, né, para que vocês consigam importar as dependências, seja disponibilizado para correção via GitHub. Então, no que diz respeito ao ambiente de implementação, utilizar a IDE Eclipse 4.0 superior, 4.0 foi o que a gente utilizou para os tutoriais, é o que eu utilizo para fazer as implementações dos exemplos. A ferramenta de gestão de dependência, Maven, o servidor Web Tomcat e o uso de um banco de dados relacional. Pode ser MariaDB, PostgreSQL, etc. Nós utilizamos o MariaDB, tá? Mas vocês ficam à vontade. E um framework de apoio ao desenvolvimento que a gente utilizou, o Spring Boot, que é uma ferramenta bem interessante dentro do framework mais amplo da Spring. Então, vocês vão precisar utilizar na solicitação de requisitos. Implemente o básico, né? Tem as funcionalidades que são requisitos mínimos e também que vocês utilizem o framework para implementar as transações do sistema, tá? Então, assim, tudo que a gente está pedindo aqui foi feito um tutorial, né? Na terceira unidade também tem um tutorial sobre o uso do Spring Boot, ok? As etapas de execução da atividade, tá? Definição do cenário da empresa fictícia. Todos os nossos tutoriais nós trabalhamos com uma empresa fictícia Transcarga. Vocês vão criar de vocês um cenário, vão apresentar a proposta de desenvolvimento do sistema, tá certo? Apresentando a empresa fictícia, detalhes de como ela é e tal. Para isso a gente tem um vídeo que foi apresentado da empresa fictícia Transcarga. Então, todos os aspectos que aparecem naquele vídeo da disciplina na unidade 2 são importantes que vocês, nessa etapa 2 aqui, vocês cumpram, tá? Definição das transações da empresa, que é a parte de modelagem do sistema, tá? Também de maneira simplificada, assim como aparece lá nesse vídeo que eu mencionei. Codificação das funcionalidades, é o suficiente reproduzir os tutoriais que a gente passou no contexto da transcarga. Então, vocês vão partir do contexto da transcarga, reproduzir, obviamente, com o jeito e estilo de vocês, mas usando as mesmas ferramentas, reproduzir para a empresa fictícia que vocês criarem. E a entrega do sistema, que consiste da avaliação do projeto implementado. Tá? Nós vamos agora falar um pouco sobre cada um desses itens. Definição do cenário da empresa fictícia, tá certo? Nessa etapa, o aluno deverá apresentar o cenário da empresa fictícia, descrevendo
resumidamente sua atuação como empresa e como e principalmente como se dará a sua implementação web em Java utilizando a arquitetura em 3 camadas. A gente tem isso, essa figura aqui ao lado é do vídeo anterior, do vídeo da apresentação. E a ideia é que seja um modelo de 3 camadas, com modelo, controle e visão, né? O modelo, o MVC. A apresentação da proposta de desenvolvimento. Nessa etapa deverá ser apresentada a estrutura do projeto de sistema, descrevendo de forma clara como é que você vai organizar o sistema proposto, como é que você vai organizar as camadas de aplicação, negócio e persistência. Também já tem isso no vídeo anterior que eu mencionei. Definindo as transações, apresentar as principais transações da empresa e definir pelo menos um exemplo de caso de uso, né? Uma modelagem de caso de uso também tem no slide, melhor, no tutorial lá das transações, a gente tem um exemplo de estudo de caso de uso da empresa Transcarga. Você vai fazer algo semelhante para o seu estudo de caso. Que descreva de forma estruturada como é que um usuário interage com o sistema para atingir um determinado objetivo. Você escolhe lá uma das transações e faz o estudo, um caso de uso. Observação: explore o tutorial Transcarga Java. Ele é um bom exemplo de como realizar a etapa. Então, você já tem esse tutorial lá com isso, com esses detalhes. Codificação das funcionalidades. Nessa fase, o cursista deverá implementar as funcionalidades do sistema e lembrar que é um sistema simplificado, né? Não vai fazer uma coisa muito elaborada e não cumprir a entrega. Então, é a ideia de fazer funcionalidades básicas de maneira que o escopo que você defina seja suficiente para cumprir a atividade, mas que também seja possível realizar dentro do prazo de entrega, tá? Utiliza o framework Spring para construir uma API REST para o back-end da aplicação. Então, no tutorial Transcarga com Spring, você tem referência para isso, certo? Então, o back-end da aplicação é interessante fazer com o framework Spring. Lá nós usamos o Spring Boot. E para a padronização do projeto, construa o front-end utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript. Nós amarramos isso para a atividade, porque se cada um for fazer numa linguagem diferente, num escopo diferente, com ferramentas diferentes, fica impossível a gente corrigir, né, no tempo hábil. Então, é importante desenvolver desse jeito e, mais importante ainda, todos os tutoriais que nós fizemos, inclusive do Transcarga com o Spring, foram feitos com essas ferramentas, tá? E aí eu coloquei aqui, um bom roteiro logístico para essa etapa é reproduzir os tutoriais da disciplina com o cenário proposto pelo cursista, ou seja, nós estamos lá com o cenário da Transcarga, você vai cumprir esse roteiro logístico com com a sua empresa fictícia. Quinta etapa, entrega do sistema e avaliação do projeto implementado. O projeto deverá ser disponibilizado na íntegra no GitHub, com claras instruções de como executá-lo. Ou seja, construa um README. Por quê? A observação aí coloca claramente. Importante lembrar que se seu projeto não puder ser executado, ele não poderá ser avaliado. Tá? Então, instruções no README de como executar, e junto lá no GitHub, além da codificação, documentação, toda a documentação necessária para o sistema. Os requisitos mínimos do sistema web tem que ter autenticação e autorização, ou seja, um módulo de login. Esse nós fizemos do jeito que está lá no tutorial, né? Fizemos a parte, não usamos Spring Boot para fazer isso, nem outra ferramenta framework, fizemos a parte. As transações da empresa, ou seja, a regra do negócio, fizemos com a API REST utilizando o Spring Boot. A parte de persistência foi feita também via Spring Boot, usando o banco de dados MariaDB. A parte de consultas também, né, tá lá. E relatórios, foi utilizado também uma ferramenta de relatórios
ah, da Spring Boot, que está lá no conteúdo da unidade 2. No finalzinho a gente relata. A parte de relatório, nós não temos um tutorial, né? Não fizemos um tutorial para isso. Por quê? Porque existem inúmeras ferramentas que você pode usar dentro do próprio Spring, recomenda, e fica como exercício, ficou no conteúdo como exercício. Então, vocês vão estudar, pega um tutorial, veja como é que faz e implementa para o estudo de caso. Essa parte de relatórios é a única parte que não está num tutorial. Então, de fato, vocês vão consultar, pesquisar, escolher o melhor e gerar um relatóriozinho, porque a gente exige pelo menos um relatório aí simples, né? Você faz uma consulta, por exemplo, digamos que seja de, sei lá, nosso lá no Transcarga, né? Você verifica uma consulta de fretes a serem realizados, uma agenda de fretes e imprime num relatório, tá? Então, esses são os requisitos. Então, resumo de execução da atividade. Modelar e implementar um sistema corporativo web com um conjunto de requisitos mínimos utilizando ferramentas Java EE. O sistema implementado deverá utilizar um padrão de projeto Mode View Controller, né, o MVC, ou seja, deve ser em 3 camadas, como a gente está trabalhando em todos os tutoriais, e a entrega deverá acontecer via GitHub, com todas as informações e requisitos necessários para que o projeto possa ser executado. Ok, espero que vocês tenham um excelente resultado